Vamos lá, galera, vamos dar início a uma aula exclusiva de questões da Fundação Getúlio Vargas acerca da segurança da informação. Mais especificamente, a gente vai falar sobre golpes e ataques. Então, vem comigo. Para a gente começar a trabalhar, eu tenho que deixar claro que o material disponível em cartilha.cert.br é o material que vocês devem utilizar como referência. Nesse link, vocês podem fazer o download de um livro. Um livro que é disponível gratuitamente, um livro em PDF. Eu recomendo muito que vocês utilizem esse material para a resolução das questões, beleza? Agora, vamos cair dentro. Vamos embora. Primeira questão, questãozinha da Alerj. Ataques cibernéticos podem causar graves prejuízos a pessoas e empresas. Por quê? A gente vive hoje uma era informacional, né? A gente passou pela era agrícola, pela era industrial e hoje a gente está na era informacional. Então, o maior ativo das instituições é a informação propriamente dita. Recentemente, João recebeu uma mensagem de alerta por e-mail com um pedido para ele atualizar seus dados cadastrais na página do seu Internet Bank. João não prestou muita atenção em quem enviou a mensagem, nem se era um remetente confiável, e clicou no link presente no corpo do e-mail que levou para uma página web réplica do website real criada por um cybercriminoso. Como a mensagem de e-mail e o website eram muito bem elaborados, João acreditou estar acessando algo verdadeiro e informou suas credenciais para acesso, quando na verdade ele as entregou a um criminoso. O que aconteceu aqui, pessoal? João foi vítima de um golpe chamado phishing scam. Na prova pode aparecer apenas phishing ou apenas scam. A ideia de phishing está associada a uma pescaria, só que é com PH mesmo. É uma pescaria de trouxa. Como assim? Ele joga uma isca e se você clicar no link, você cai na armadilha. A isca aí era a ideia de que o banco tinha enviado uma mensagem para recadastramento, para atualizar seus dados. E aí, o carinha clicou e caiu na armadilha. Atenção que o termo scam com N é diferente de scam com M. Quando eu penso em scam com N, eu tenho o conceito de varredura. Quando eu tenho o conceito de scam com M, eu tenho o conceito de tramóia. O que é isso? Trapaça. Que é a ideia da fraude. O M já faz toda a diferença. Então, o phishing scam ele vai estar associado sempre a uma fraude financeira. Galera, o phishing é uma técnica de engenharia social. O que é isso? Vejam, a engenharia social é o nome que se dá à arte de ludibriar pessoas, se é que a gente pode chamar de arte, né? Mas as questões podem colocar dessa forma. Lembram de um filme chamado Prenda-me se for capaz? Onde o Leonardo DiCaprio lá tinha dezenas de profissões diferentes e enganando todo mundo? Aquilo era o quê? Engenharia social. Ele estudava para se fazer passar por. Então, essa técnica de ludibriar, de enganar, observem que ela não é exatamente uma técnica exclusiva de hacker, né? Existem diferentes estelionatários, muito 171 aí, que pratica a engenharia social. Então, o phishing é apenas uma das técnicas de engenharia social. Legal? Vamos para a resolução da questão, vamos ver. João foi vítima de um ataque cibernético denominado DDoS? Não. O que é o DDoS? É um ataque de negação de serviço distribuído. O que é um sniffer? É um ataque de interceptação. É bom você ir anotando do lado para poder documentar isso, né? O spam
é um ataque de quê? Propaganda. Aquela propaganda de conteúdo indesejável. Propaganda indesejável. O phishing é a resposta, é a fraude financeira. E o spoofing é a clonagem. Beleza? Então o gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta. O phishing está associado a fraude financeira. Vamos que vamos. Vamos embora. No que diz respeito aos conceitos na área de proteção e segurança da informação, um termo é utilizado para designar alguns tipos de condutas fraudulentas que são cometidas na rede. Uma espécie de fraude que furta dados de identidade, como senhas de banco, números de cartão de crédito e informações confidenciais de empresas. Vejam que ele está atrelando a uma fraude que vai gerar o quê? Prejuízo financeiro. Então, isso já é a definição do phishing. O infrator utiliza as informações para fazer saques e movimentações bancárias ou outras operações em nome da vítima. Gabarito aí, letra A. Com certeza, vocês já receberam e-mails, né, solicitando a digitação de códigos de segurança do banco, ou e-mails prometendo vantagens financeiras. Ah, seu cartão de crédito foi aprovado. Clique aqui. Ah, você tem um empréstimo, né, de 20 mil aprovado com taxa de 0,1%. Você vai pagar 12 parcelas de R$ 1.500 e papapá, como se fossem coisas assim maravilhosas, né? E aí você tem que se ligar que isso é o quê? Essas ofertas que são muito, muito vantajosas, comumente são técnicas de phishing. Lembrem que não existe esse papo de dinheiro fácil. As instituições financeiras, elas normalmente não enviam e-mail requisitando senhas, a digitação de dados pessoais, porque a gente sabe que isso é típico de golpes, de fraudes. Legal? Então o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. O sniffing. Aí a gente vai retornando às definições. O sniffing é a interceptação. Cooking. A gente não tem esse conceito. Existe o conceito de cookie. Cookies são arquivos que vão armazenar dados acerca da navegação dos usuários. Mas não tem esse cooking como tipo de ataque ou tipo de golpe. Então, a letra C está fora. E bullying na escola, né, pessoal? Na rua, na escola. É o que a gente chama de zoação, no passado. Ô gordinho! Ô quatro olho! Isso, lógico, tem que ser combatido, né, mas é uma técnica de bullying que não tem a ver com a computação propriamente dita. Então, as alternativas C e D estão fora. Gabarito aí, gente. Letra A de alfa. Beleza. Vamos para a Sudene. Um usuário acessa sua caixa de mensagem e abre uma mensagem supostamente enviada pelo seu banco solicitando que ele acesse o site do banco e atualize alguns dos dados. Parece repetida. Vejam como são todas muito parecidas. Mas aqui a gente já observa que as alternativas são diferentes. O concurso é diferente. E essa repetição é que vai fazer com que você não esqueça na hora da prova. E também demonstra a relevância do tema. Quando eu vejo que o tema aparece numa única questão de 100, ele tem um peso. Quando eu vejo que o tema aparece em 30 questões de 100, aí, sem dúvida, a propensão a ser cobrado novamente é muito maior. O usuário, então, clica no link e um site idêntico ao banco aparece. Ele entra com a sua senha, atualiza os dados e os transmite. Depois de algum tempo, ele percebe que foi enganado,
pois uma grande quantia em dinheiro foi retirada de sua conta. Assinale a alternativa que indica o tipo de ataque que ele sofreu. Ele sofreu um ataque de phishing. E aí, galera? E os outros ataques? Vamos lá. DOS, negação de serviço. Daniel. Pessoal, e o que é negar serviço? É fazer algo parar de funcionar. Quando um sistema fica inoperante devido a um ataque, ele sofreu um ataque de negação de serviço. E quando esse ataque de negação de serviço é realizado por muitas máquinas, ele passa a ser um ataque de negação de serviço distribuído. Então, na letra A eu vou colocar ataque de negação de serviço distribuído. E na letra C, só o ataque de negação de serviço. Na letra D, a ideia de fraude financeira. Na letra E, o conceito de adware está associado à propaganda, mas uma propaganda que é oriunda de uma espionagem. Um anúncio oriundo de uma espionagem. Então, não é uma propaganda lícita, devida, tem esse contexto malicioso. Explica melhor? Claro. Quando você, por exemplo, digita alguma coisa no bate-papo e logo em seguida aparece aquela propaganda dentro de um programa. Aí, esse adware é um tipo de spyware. A ideia do adware é o anúncio, que é advertise, mais software. Então, é um software que vai mostrar anúncios, propagandas, mas com esse contexto de espião. Ele é um tipo de spyware. Beleza? E a letra B, professor? A letra B está associada a um hacker ou um tipo de ataque hacker voltado para a telefonia. O phreaking é um hacker de telefonia. Explica melhor? Claro. Sabe aquele carinha que consegue clonar um celular, interceptar uma ligação de celular? Ele praticou um ataque phreaking. Então, o phreaker é um tipo de hacker voltado para a telefonia. Beleza? Gabarito da questão, então, ficou letra D de delta. Vamos para a próxima. O funcionário fulano da empresa X, cujo e-mail é fulano@empresax.com.br, recebeu um e-mail marcado como importante do Ciclano, do Departamento de Recursos Humanos, com o endereço do remetente ciclano@empresax.zhost.ru. O que é esse RU aqui? É o domínio russo. Observem que fulano tem um domínio de e-mail brasileiro, mas Ciclano está com um domínio de e-mail russo. O que é isso? Provavelmente é uma fraude. Eu, por exemplo, Renato, não costumo receber e-mails russos. Vamos ler. Contendo em anexo um documento PDF para ser preenchido até o dia seguinte. Fulano esteve em reunião com Ciclano há algumas semanas e acredita que o documento está relacionado com o que foi discutido naquela ocasião. Dados os fatos descritos, fulano, e aí? Ele tinha que observar esse domínio. É que nem sempre nós visualizamos o e-mail do remetente, mas é uma prática importante. Principalmente quando ele requer informações ou quando ele traz anexos, porque essas podem ser as vulnerabilidades daquela mensagem. O preenchimento de informações e a execução de anexos. Então, ele não deve abrir o documento, pois é uma tentativa de phishing. Perfeito. Gabarito letra A.
Letra B, não deve abrir o documento. A recomendação é essa, né? Então, a letra C está errada, a letra D está errada. Agora, a justificativa é uma tentativa de phishing, é um e-mail de spam ou contém um worm? No enunciado, o examinador, ele diz que fulano deve preencher aquele PDF até o dia seguinte. O preenchimento vai colocar informações falsas. Daí, informações falsas não, informações para fraudes. Daí é uma técnica de quê? De phishing. O spam, ele só seria uma mensagem indesejável. Não tem nada relacionado a propaganda, relacionado a conteúdo indesejável no texto. E o worm é um tipo de malware que fica se replicando, né? Que vai infectar a máquina e vai fazer com que algum conteúdo, como a própria mensagem, se replique automaticamente. Também não está colocando isso no enunciado, não está falando nada de congestionamento, nada de lentidão. Então, eu vou desconsiderar o worm, eu vou desconsiderar o spam. O gabarito aí é o que? Letra A de alfa. Ok? Vamos para a próxima. Alguns e-mails se assemelham a outras formas de propaganda, como a carta colocada na caixa de correio, o panfleto recebido na esquina e a ligação telefônica ofertando produtos. Agora eu tenho o quê? A definição de spam. O spam, gente, a história do spam chega a ser até, tipo, bobona. Se você jogar no YouTube depois de curiosidade, tem um vídeo de uma propaganda, joga no Google spam. Mas o spam é um enlatado de carne de porco, um tipo de apresuntado vendido nos Estados Unidos. E, assim, algumas histórias colocam que em determinadas situações a pessoa não tem que comer, ela é obrigada a comer spam. Não que ela goste de spam, mas é uma parada para matar a fome. Se eu quisesse fazer uma analogia aqui, é algo tipo um miojo, né, que você come rápido ali para matar a fome. Na madruga você não tem que comer, aí você come o spam. O spam está associado a algo que você, tipo, não deseja, mas tem que engolir. Então, essa é mais ou menos a ideia. O vídeo do YouTube é um vídeo de um programa de humor americano, do Monty Python. Se vocês colocarem Monty Python spam no YouTube, vocês vão ver uma sátira engraçada, né? Onde o carinha chega no restaurante e ele quer comer. Aí ele pergunta, o que tem para comer? Aí o cara fala, spam. Eu não quero spam. Aí tem spam com queijo, spam com ovo, spam com isso. Mas tudo tem o quê? Spam. Como se ele fosse obrigado a comer spam. E aí todo mundo no restaurante começa a gritar lá, spam, 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 spam. O spam está associado justamente, veja, sabe aquele período de eleições? Que você abre a tua caixa do correio e tem uma porrada de propaganda de vereador, de deputado, aí você fala assim, cara, eu não queria ter isso é lixo. Isso é spam. Mas como é que tu vai evitar que o cara coloque aquela propaganda lá? Você acaba sendo obrigado a engolir. Inclusive, o que a imagem da questão mostra. Um carinha lá colocando panfletos na caixa de correio. E como é que você vai repudiar isso? Quando você abrir, você vai ver que tem um monte de papel lá que não foi desejado, que não foi solicitado. Então, os e-mails não solicitados, com esse caráter indesejado, como propagandas que geralmente são enviadas para um grande número de pessoas em massa, são denominados spam. Então, o gabarito é letra C de Charlie. Ok? Agora, a letra A está associada à atualização de conteúdo, é um serviço, não é vinculado à segurança da informação. Como assim? Nas redes sociais a gente tem muito isso, né? Feeds. Tipo, as pessoas te mandam, escrevem alguma coisa, aparece uma mensagem de atualização de conteúdo. A ideia de um feed. Meio que para te informar que aquela página foi atualizada, foi
escrita, foi modificada. Tópico, o nome está dizendo, também não tem uma relação com a segurança. Assinatura também não. Então, gabarito aqui, até por exclusão, só poderia ser a letra C. Ok? Vamos para a próxima. E-mails não solicitados, geralmente enviados para um grande número de pessoas, são rotulados pelo termo. Aí você vê uma questão de 2020, cobrando spam. E-mails não solicitados são e-mails indesejáveis, são spam. E aí, batendo. Na letra D, o phishing está associado à fraude financeira. Os cookies estão associados a arquivos de texto. Não é um conceito de segurança da informação. É um conceito de internet. É um arquivo de texto com informações acerca da navegação. Esse conceito de cookie, ele pode aparecer na segurança como sendo uma vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário, né? Porque os cookies, eles vão ter dados da navegação. Entrei num site, fui ver uma passagem aérea. Daqui a pouco eu estou na rede social, está aparecendo propaganda de passagem aérea. Então, os cookies, por armazenar esses dados, eles podem ser acessados pelos sites quando você ingressar no site. Eles podem ser enviados para o site. E com isso eles podem expor a sua privacidade. Ele pode comprometer a privacidade. Malware é um código malicioso, algum tipo de programa. Então o gabarito aí ficou sendo o quê? Letra E. Ok? Vamos para a próxima. Uma frequente fraude online tenta fazer com que os usuários revelem informações pessoais ou financeiras por meio de uma mensagem de e-mail ou de um site web. Os usuários, em uma mensagem de e-mail, são direcionados para um site web que se faz passar por uma entidade de confiança do usuário, em que eles são solicitados a fornecer informações pessoais como um número de conta ou senha. Essas informações são então utilizadas em roubos de identidade. Esse tipo de fraude online é conhecida como, veja, fraude online. Só pode ser o phishing, porque o vírus é um tipo de malware. O cavalo de Troia é um tipo de malware. O spyware é um tipo de malware. E a criptografia é uma técnica para manter o sigilo, para manter a confidencialidade. Então, a única fraude que a gente tem aqui é o phishing. Por isso o gabarito é letra A. Uma fraude online que tenta fazer com que os usuários revelem informações pessoais ou financeiras. Fraude financeira. Definição de phishing. Gabarito letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Marina recebeu uma ligação de um suposto funcionário que dizia estar fazendo uma pesquisa sanitária sobre uma pandemia. Marina passou suas informações pessoais e profissionais que permitiram ao falso funcionário acessar um sistema com suas credenciais. A técnica empregada pelo falso funcionário, ele se fez passar por um agente sanitário, se fez passar, por um pesquisador, ele praticou uma técnica de engenharia social. Gabarito aí, gente, letra C de Charlie. Então, cuidado, né? Hoje em dia, a superexposição de dados nas redes sociais acaba facilitando esse tipo de golpe de engenharia social. Porque hoje, se eu quiser obter dados acerca de uma pessoa, eu entro na rede social dela, tem data de aniversário, tem fotos com a família, consequentemente expondo o local onde a pessoa trabalha, estuda, onde os familiares estudam, onde a pessoa mora,
o carro que ela tem, né? Muita ostentação nas redes sociais pode favorecer a prática de golpes. Quanto mais informação o carinha tem ao seu respeito, mais convincente ele pode ser na prática desse golpe. Então, cuidado, né, com a superexposição de dados na internet, nas redes sociais, por exemplo. Galera, engenharia social, gabarito letra C, suborno, você sabe pela palavra, não tem a ver com a computação. Sniffer tem a ver com interceptação. E o flooding tem a ver com inundação. Você inunda uma máquina normalmente para ela parar de funcionar também. Ok? A letra A está associada a algum tipo de ataque de envenenamento, né? Aí depende do contexto onde essa palavra vai aparecer. Vamos lá, vamos para Banestes. Antônio recebeu uma mensagem SMS supostamente enviada pela segurança corporativa, orientando a clicar em um link para atualizar um cadastro. Ao fazê-lo, Antônio cai em um site falso, mas bastante parecido com o da empresa. Um site falso que vai obter dados sigilosos como nome de usuário e senha. Esse que é uma técnica de engenharia social, se aproveita da confiança depositada pelo usuário. Observem que o antivírus não combate isso, né, porque aqui, realmente, o elo fraco da corrente é quem? O ser humano. Por isso é muito importante que as empresas invistam em treinamento, em palestras, ensinem, passem informações para que os usuários não sejam vítimas desse tipo de ataque, que pode comprometer a instituição. Esse tipo de técnica de engenharia social, então, é chamada de phishing. Gabarito, letra B de bravo. Pessoal, o que é a letra A? Um tipo de malware. Cavalo de Troia, né? Se faz passar por um programa inofensivo, mas possui código malicioso escondido. Spoofing. Está sempre associado à ideia de clonagem. Backdoor. Uma porta dos fundos aberta, um tipo de malware. E o ransomware, programa que cobra resgate, criptografa arquivos da máquina do usuário para exigir o pagamento e liberar a senha. Um tipo de malware. Beleza? Então, gabarito aí ficou letra B. A letra B é um ataque de engenharia social. Um tipo de fraude, phishing, scam. Letra B de bravo. Vamos para a próxima. O tipo de ataque na internet em que pessoas comuns são contatadas por e-mail com mensagens que parecem genuínas, contendo nomes e informações que fazem referência a empresas conhecidas como bancos, porém contendo links disfarçados para arquivos maliciosos, é denominado phishing. Letra A, clonagem. Letra B, negação de serviço. Letra C, negação de serviço distribuído. Negação de serviço distribuído. Letra E, para mim não tem relevância. Beleza? Então, gabarito letra D de delta. Vamos para o MPE. Roger é administrador de uma rede de uma empresa e tem recebido diversas reclamações dos usuários relatando que e-mails aparentemente enviados de uma origem, na verdade, foram enviados de outra. Alguns usuários também reclamaram que ao navegar para um site são redirecionados para outros. A rede que Roger administra pode ter sido vítima de um ataque que falsifica endereços IPs, e-mails e DNS, chamado de... Vamos ver. O ORM não é um ataque, o ORM é um malware. DDoS é o quê? Negação de serviço. Sendo que a diferença do DOS para o DDoS é que na letra C, essa negação de serviço é praticada por uma máquina. Enquanto na letra D,
a negação de serviço é praticada por muitas máquinas. Então, na letra C eu tenho negação de serviço. Na letra D eu tenho negação de serviço distribuído. Tem alguma coisa no enunciado que fale que o sistema parou de funcionar? Não. Então não pode ser nem a C nem a D. A reclamação dos usuários é que eles navegam para um site, mas são direcionados para outro. Isso a gente pode falar de DNS spoofing. Olha aí. E-mails aparentemente enviados de uma origem foram enviados por outro. Aí é o e-mail spoofing. O spoofing é o que vai estar associado à ideia de quê? Clonagem. Então, imagina, eu recebi um e-mail, o remetente daquela mensagem, ele está trazendo um nome correto, né? O cabeçalho daquele e-mail é um cabeçalho válido, no sentido de trazer informações que são existentes, né? Só que a mensagem em si não foi enviada por aquele cabeçalho. Essa técnica é a técnica do e-mail spoofing. Quando o DNS fica comprometido, ele pode direcionar para uma página falsa. Essa técnica ela pode vir como farming, como DNS spoofing, ou até aquele DNS cache poison, né, que são técnicas de envenenar o DNS. Há diferenças sutis que podem distinguir o DNS spoofing do farming, mas de maneira genérica, a ideia do spoofing está sendo sempre associada à clonagem. Para ficar mais fácil de lembrar na hora da prova, a gente tem o caso do Sérgio Moro. Como assim? Vocês se recordam que o Sérgio Moro teve o celular dele, o WhatsApp, clonado? E as mensagens, a comunicação que era privada dele acabou sendo exposta na internet, o que levou a inúmeros problemas, investigações, enfim. Quando a Polícia Federal deflagrou a operação para prender as pessoas que fizeram isso, o nome da operação era spoofing. Justamente porque o spoofing foi a técnica usada para clonar o WhatsApp, né, para que ele pudesse, para que o hacker pudesse acessar o WhatsApp do Moro. Então, o spoofing está sempre associado a essa ideia de clonagem. Aí haverá vários tipos de spoofing: e-mail spoofing, DNS spoofing, IP spoofing. Talvez o mais tradicional, o mais assim, antigo é o IP spoofing. Legal? Gabarito da questão, letra A. Pessoal, e a letra B, flood, está associada à inundação. A inundação causa congestionamento e, consequentemente, negação de serviço. O flood é uma técnica de negação de serviço. Gabarito aí, letra A de alfa. Vamos para a próxima. Um cybercriminoso envia para sua vítima um e-mail falso em que se passa por uma instituição conhecida, informando que seu cadastro está irregular e que, para regularizá-lo, é necessário clicar no link presente no corpo do e-mail. Esse tipo de falsificação de uma comunicação por e-mail é uma técnica conhecida como, e agora? Um e-mail falso que se passa por uma instituição conhecida, que é o contexto de fraude, informando que seu cadastro está irregular. E para regularizar, está tentando enganar, ludibriar. É uma técnica de phishing. Veja, na letra B, a gente tem a interceptação de pacotes. Sniff, interceptação. Na letra C, o MAC spoof seria uma clonagem de um endereço MAC. DNoff Service é o ataque de negação de serviço, que a gente tem visto aí como DOS. E SQL Injection seria o quê? Também um ataque
a um banco de dados. Então, o gabarito aqui é letra A. Vamos para a próxima. Até que enfim a gente muda o tipo de ataque, né? Pelas alternativas, spoofing está associado à clonagem. Scan é uma varredura. Aí o conceito de varredura pode variar de acordo com o contexto. Por exemplo, eu posso ter um ataque de porte scan para varrer portas. Só que a varredura de portas ela pode ser usada pelo dono do computador para ver se tem alguma vulnerabilidade ou pelo hacker para poder invadir. Né? Portas abertas podem representar vulnerabilidade. Eu posso ter no antivírus o quê? O botão para escanear. É para buscar vírus no computador. Então, scan com N tem um conceito de varredura. Se fosse scan com M, tinha um conceito de fraude, de trapaça, de tramóia. Sniffing. O que é isso? Interceptação, farejar, né? É buscar informações em pacotes que estão trafegando na rede. Na letra E, a gente tem a fraude. E na letra C, o conceito de pichação. Como assim? Pichar, né? Pichação. Quando você entra num site e modifica o conteúdo do site, você pratica um ataque de pichação. Então vamos ver. A empresa D2D opera na internet há 3 anos. Na semana passada, sua página web foi invadida por hackers que exploraram as vulnerabilidades do servidor web que estava desatualizado. A página da empresa foi alterada. Mas continuou disponível na internet. O tipo de ataque, um ataque que pode ocorrer em vários contextos, mas eu vou dar inclusive um contexto de época de eleição. Cara, a concorrência, eu não diria talvez entre os políticos, né? Mas a concorrência hoje em dia, até nesse período eleitoral, a gente está com os conceitos tão segregados que podem fazer com que um tipo de eleitor, né, prejudique um determinado candidato alterando seus dados nas páginas, para que ele sofra denúncias no Tribunal Superior Eleitoral e tal, e venha a ter algum tipo de sanção. Isso é factível? É. Né? Então imaginem, um cara coloca lá que fez tantas obras, aí alguém invade a página e altera o número de obras. Aí o outro candidato concorrente percebe aquela informação falsa e denuncia. Isso pode ocorrer em um período eleitoral? Pode. A gente tem vários outros exemplos, né? A gente tem sites governamentais que já sofreram esse tipo de ataque. Eu me recordo que, num período atrás aí, a gente tinha um site do governo que tinha passarinho voando na tela. Quando você entrava na página, você via um monte de passarinho voando. O que era isso? Alguém botou lá de sacanagem, né? Um tipo de pichação, alterar conteúdo, modificar o conteúdo do site. A ideia era essa. A ideia da pichação é diferente da ideia da clonagem. Né? Por quê? Quando eu clono um site, imagina. Quando eu clono um site, eu vou tentar clonar um site de um banco. Aí eu vou pegar, existe o site do Bradesco, e eu vou criar o site do Badresco. Como é que é? Bradesco, original. Falso, Badresco. Aí eu, de sacanagem, registro um domínio fora do Brasil, com o nome de Badresco, e coloco uma página idêntica e crio um phishing. As pessoas clicam, elas vão entrar na página falsa. Aí o site foi clonado. No conceito do defacement, da pichação, a página original teve seu conteúdo adulterado. Não é uma página clonada em outro computador. É a página original que foi pichada. Aí é o conceito do defacement. Então a página da empresa foi modificada. Ela não foi clonada. É a página original que foi modificada. E continuou disponível na internet. Esse tipo de ataque é o defacement, gabarito letra C. Ok?
Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Questão da Defensoria Pública de Rondônia. Uma das formas de ataque à segurança dos dados é o monitoramento de pacotes. Opa! Monitorar pacotes. O que é isso? Sniff. O monitoramento é interceptação. Procurando por senhas em texto claro. O nome dessa forma de ataque é Sniff. Gabarito, letra E. A interceptação de pacotes. Lembra que a letra A está associada à fraude, que a letra B, esse scan com M, está associado à trapaça, que na letra C o spoofing está associado à clonagem, na letra D está associado a algum tipo de envenenamento. Gabarito aí é o que, gente? Letra E. Monitorar pacote. Se você envia, por exemplo, um e-mail com o número de cartão de crédito, o e-mail é um canal inseguro. Toda a informação que você envia na rede, ela passa por vários nós até chegar ao destino. Cada nó é uma máquina. Então, durante esse meio do caminho, é possível que aquela mensagem seja lida, seja interceptada. Você tem que evitar colocar informações sensíveis em canais inseguros. É possível, por exemplo, que eu vá com o meu computador numa rede Wi-Fi de um shopping e coloque um sniffer na minha máquina. A minha máquina vai passar a capturar pacotes de forma promíscua. Aquele pacote de todo mundo vai ser, está trafegando no ar, o Wi-Fi não tem um fio para guiar os dados, então eles estão sendo enviados em todas as direções. Aí eu estou lá interceptando. Se o carinha que está na mesa do lado lá envia um e-mail sem criptografia, eu consigo interceptar aqueles dados, consigo ler aquela mensagem. E aí, daí a importância de quê? Não colocar dados sensíveis em canais inseguros. Eu faço questão de colocar dados com criptografia. Então, eu só vou fornecer dados como números de cartões, essas coisas, se o site, porventura, estiver correto e estiver usando um HTTPS, que aí ele vai sair da minha máquina criptografado. Perceba a diferença do uso de um spyware para o uso de um sniffing. Ou de um sniffer, né? O spyware, ele contamina a máquina e intercepta aquilo que é digitado. O sniffer, ele não contamina a máquina. O sniffer está instalado na rede. O administrador da rede, por exemplo, ele pode ter um sniffer legítimo, né, para monitorar o que os funcionários estão fazendo. Nesse contexto, nem é uma coisa maliciosa. Nas empresas, é possível que o administrador da rede controle o tráfego utilizando um sniffer. E com isso ele combata acessos a sites de conteúdo inadequados para um expediente, para um horário de trabalho, né? Ele vai monitorar. Então, o sniffer está associado à interceptação. Ele não infecta a máquina, ele captura os dados na rede. Legal. Gabarito, então, letra E de eco. Um dos ataques mais difíceis de combater é o ataque distribuído de negação de serviço. Por que ele está colocando isso? Porque esse ataque distribuído ele vem de várias fontes. A razão da dificuldade é determinar a sua origem. Como é que funciona isso? Existe um tipo de malware, por exemplo, chamado bot. O bot, ele permite que alguém controle a sua máquina remotamente para a realização de ataques. Quando a gente tem milhares de máquinas, milhões de máquinas infectadas, surge um conceito de botnet. A botnet também pode ser chamada na prova de rede zumbi. Então, imagine o seguinte, alguém criou um robô, um bot, esse bot foi se replicando, característica de replicação, e infectando milhares de computadores.
Num determinado dia, esse hacker, esse cara que infectou as máquinas, fala assim, olha, máquinas infectadas sob meu comando. Eu quero que vocês entrem nesse momento no site da prefeitura tal. Aí aquela porrada de máquinas entrando ao mesmo tempo vai congestionar o serviço e o site vai ficar fora do ar, vai ficar inoperante. Esse tipo de ataque é um ataque o quê? Um ataque de negação de serviço distribuído, né, praticado por uma botnet. Daí, o gabarito da questão é o quê, gente? Letra B de bravo. As botnets, elas podem ser usadas para minerar Bitcoin, para quebrar senhas, elas podem ser usadas de várias formas, porque alguém vai poder manipular a máquina dos usuários, que muitas vezes nem sabem que a máquina está infectada, e usar aquele poder computacional. Com o avanço da internet das coisas, por exemplo, um dos grandes problemas foi a falta de segurança. Porque hoje em dia, quando você pensa em computador, não necessariamente a capacidade computacional vem dos computadores que a gente conhece. Pode vir de equipamentos ligados à rede. A gente tem hoje em dia televisões ligadas à rede, né? TV Smart, smartphone, tem uma porrada de câmeras, de equipamentos ligados à rede. E esses equipamentos eles podem ser infectados e controlados remotamente. E aí os riscos são muitos na segurança. Mas voltando a esse cenário de botnet, quando eu falei que pode ser usado para minerar Bitcoin, a gente já teve ataques em órgãos públicos, por exemplo, onde milhares de máquinas, não diria milhões, milhares de máquinas passaram a produzir Bitcoin para alguém. Como assim? Bom, eu acredito que nem todo mundo tem domínio do assunto Bitcoin. Então, o Bitcoin é uma moeda criptográfica, onde um Bitcoin hoje custa mais de 100 mil reais. Um Bitcoin. No passado, o Bitcoin custava, há 10 anos atrás, custava centavos. E há 10 anos atrás, você criava o Bitcoin em casa. Um computador podia gerar um Bitcoin. Só que, à medida que cada Bitcoin é gerado, o próximo leva mais tempo. O próximo leva mais tempo. O próximo leva mais tempo. Então, se eu tentar gerar um Bitcoin hoje na minha máquina, talvez eu tenha que deixar meu computador ligado ininterruptamente por décadas. Isso já inviabiliza que eu crie Bitcoin em casa. Né? Até porque se um Bitcoin está 100 mil reais, tu começa a fazer uma conta. Porra, se eu pudesse fazer isso em casa com o meu computador ligado, eu ficava rico. Né? Então, hoje, com a capacidade computacional que eu tenho, eu levaria décadas para fazer um Bitcoin. Então, há quem invista nessa criação de Bitcoin. Há, né, empresas poderosas que compram pools de computadores, conjuntos de computadores, clusters lá, para trabalhar em cima da criação de Bitcoin. Investem fortunas para poder produzir, minerar Bitcoin. Só que o hacker, quando ele contamina milhares de máquinas, quanto mais máquina tem fazendo aquela tarefa, menor é o tempo. Então, se ele contaminar milhares de computadores, milhões de computadores, talvez ele consiga produzir um Bitcoin, ao invés de décadas, em semanas, em dias, em meses. Né? E com isso, quem sabe ele não fica rico. Esse é um tipo de ataque praticado por uma botnet. Legal? Então, a ideia da botnet está associada ao quê? À rede zumbi. Um conjunto de máquinas que vai atuar de forma coordenada por um hacker, né, que é um meliante. Tá? Gabarito, então, letra B de bravo. Lembra que a letra A está associada à fraude, a letra C está associada à criptografia, resgate, a pagar para poder acessar os dados. A letra D está associada à interceptação. A letra E, scan com M, está associada a fraude também, trapaça. Então, gabarito aí ficou o quê, gente? Letra B de bravo.
Vamos para a próxima. Considerando que um hacker comprometa milhares de hosts, hosts são máquinas conectadas à rede. O hacker comprometeu milhares de hosts ao redor do mundo, criando uma botnet, criando uma rede zumbi, com intenção maliciosa. Em determinada ocasião, comandados por um computador mestre, esses hosts executam um ataque conjunto a um determinado servidor web ou um determinado DNS, consumindo a largura de banda do servidor e comprometendo seu funcionamento. Ou seja, vão tentar entrar e não vai funcionar. Esse cenário descrito é típico de um ataque denominado DDoS. Porque as coisas pararam de funcionar, negação de serviço. Mas não é porque uma máquina enviou. É uma botnet. Uma porrada de máquinas ao mesmo tempo congestionaram, de forma distribuída. Então o gabarito aqui é o que, gente? Letra D de delta. Lembra que o worm é um malware que se replica. Um malware que cria congestionamento e que também pode ser usado para ataques de negação de serviço. Só que nessa questão ele já disse que foi uma botnet. Então a botnet ela pode ser usada para ataques de negação de serviço. Worms podem ser usados, botnets podem ser usadas, né? O servidor foi vítima de um ataque que fez a máquina parar de funcionar. Congestionou, DDoS. O spoofing está associado à clonagem, o phishing à fraude. Gabarito, então, letra D. Vamos para a próxima. Vamos que vamos. Fiocruz FGV 2010. Das alternativas a seguir, assinale a única que contém eventos que caracterizam uma tentativa de ataque do tipo força bruta. O que é um ataque de força bruta? Bom, deixa eu explicar. Eu gosto de explicar isso com o papo da academia. Gente, não parece não, né? Mas eu tenho ido à academia. E eu aluguei um armáriozinho para guardar meu tênis, guardo as minhas coisas na academia, para não deixar de malhar porque esqueci. Eu comprei um cadeadozinho com senha, porque toda hora eu perco chave. Eu falei, cara, se comprar chave não vai dar certo. Chave pequenininha de cadeado, vou comprar um cadeado com senha. Só que o raio da senha veio com cadeado e eu não sei trocar. Parece que não dá para trocar, eu tenho que usar o raio da senha do cadeado. E, conclusão, pega um feriadozinho, já é o suficiente para eu chegar na academia e não lembrar o raio da senha. E aí, isso é importante. Se eu tiver uma senha onde há 3 dígitos, e eu sei que esses dígitos são numéricos, eles podem variar de 0 a 9, eu tenho aqui o quê? 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades. Eu tenho aqui 1000 combinações. Eu esqueci o raio da senha. Como é que eu vou fazer? Eu estabeleci a meta do seguinte: em 20 dias eu vou abrir. Cada dia eu tento 50 vezes. Então eu ia lá na academia, tentava de 0 a 50, de 0 a 49. No segundo dia de 50 a 99. E assim eu sabia que em 20 dias eu ia abrir o cadeado. Por quê? Eu ia esgotar todas as combinações possíveis. Isso é um ataque de força bruta. Então, a força bruta, ela se baseia em uma tentativa exaustiva para quebrar uma senha. Agora, se ele colocasse um cadeado com 4 números, eu estava ferrado. Por quê? Com 4 números, eu já teria 10 vezes mais. Eu teria 10.000 combinações. Eu ia levar 200 dias. Aí, pessoal, na boa, eu chamava um chaveiro, ou então deixava aquele cadeado para lá, deixava o tênis lá dentro. Dependendo do custo que eu teria para abrir, eu ia avaliar o que seria melhor. Inclusive, esse é um conceito importante para a segurança da informação. Você investe o suficiente para que, se alguém tentar invadir, gaste mais do que tem lá dentro. Aí você pode dizer que é seguro. Como é que é?
Imagina o seguinte, eu tenho um cofre com R$1.000. Se para abrir o cofre o cara vai gastar 2.000, eu digo que o cofre é seguro. Agora, se eu tenho um cofre com R$1.000.000 e o ladrão consegue abrir o cofre com R$1.000, aí aquilo não é seguro. Entende? Assim, o nível de segurança é proporcional ao valor do bem que você assegura. Né? Quanto maior o prejuízo financeiro, mais eu invisto em... Quanto maior o impacto que a perda daquela informação vai me gerar, mais eu vou investir em segurança. Então, nesse caso, o cadeado era suficiente. Mas em 20 dias eu consegui abrir aquele cadeado. Legal? Vamos para a próxima. Das alternativas a seguir... Não, agora é justamente a resposta. Beleza, então vamos ver. Força bruta. Captura de dados sensíveis a partir de um programa espião? Não. Repetição automática de tentativas de acesso a um recurso protegido com senhas criadas a partir da combinação aleatória ou extraída de listas pré-definidas. Gabarito, letra B. Letra C. A sobrecarga de servidores alcançada por meio de ataques simultâneos e descentralizados. É o conceito de DDoS. Operação local e não autorizada de estações aos servidores. Aqui é uma invasão local, né? Invasão. E a letra E. Brechas resultantes de bugs no sistema. A gente chama de vulnerabilidade. Dependendo da brecha, pode ser um backdoor. Ok? Gabarito da questão ficou letra B. Com isso, a gente vai fechando esse bloco de tipos de golpes, tipos de ataque com questões da Fundação Getúlio Vargas. Vamos que vamos!